Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Turismóloga pelo Mundo. Meu nome é Natália e hoje vamos fazer uma atualização de um dos vídeos mais vistos aqui do canal, que é sobre alugar casa ou quarto em Portugal. Então eu vou trazer aqui algumas informações um pouquinho mais atualizadas, algumas dicas, né? As coisas mudam muito, o tempo vai passando, algumas coisas vão ficando mais fáceis, outras mais difíceis e tudo mais. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje, tá? Primeiro de tudo, Natália, quanto custa morar no Porto? Quanto custa morar em Óbidos? Quanto custa morar em Cascais? Quanto custa? Não sei, tá? Preço é uma coisa que você precisa pesquisar, porque as coisas mudam, depende do tipo da casa, depende da quantidade de quarto, depende de onde, da cidade, do bairro, da distância com o centro, da qualidade da casa, se é mobiliada, se não é mobiliada. Então são vários fatores que alteram aí o valor da casa. Então você pode encontrar do mais caro ao mais barato em todos os lugares, tá? Então é uma questão de pesquisa. Gente, não tenham medo de pesquisar, tá? O mal da maioria das pessoas querem tudo de mão beijada. Já querem a resposta assim, olha, toma, está aqui. Tem até a possibilidade de você fazer isso, mas aí você vai ter que contratar uma pessoa que faça a busca para você. Se você não quiser pagar esse serviço, se você quiser fazer a procura da sua casa, então você não tem que ter medo de procurar. Você tem que ter paciência, tem que procurar em diversas fontes, em diversos meios disponíveis e ter muita paciência, ter muita persistência, fazer bastante pesquisa para quando você encontrar alguma coisa, ainda conseguir que seja aprovado, ainda conseguir que tanto a pessoa que vai te locar, né, seja uma empresa, né, seja uma imobiliária ou o próprio senhorio, que ele escolha você, né? Então vamos lá. Existem diversos sites aqui em Portugal para você procurar casas ou quartos, tá? Eu vou colocar aqui embaixo alguns sites, tem vários. Se você colocar aluguel de casa em Portugal, você vai ver vários sites. Eu particularmente gosto bastante do Imo Virtual, do Sapo Casas, o OLX também tem muitas casas para alugar e quartos. Então esses três sites para mim são os que mais funcionava, o que eu mais procurava, né? Quando eu sempre estava em busca de casas, né? Me mudei algumas vezes aqui em Portugal, então eu sempre usava aí esses sites, tá? Já vou dizer uma coisa, quarto é muito mais fácil do que casa, tá? É muito mais fácil você conseguir um quarto do que conseguir uma casa e, obviamente, o valor de um quarto sai muito mais em conta do que o valor de uma casa. Mas isso depende também de como que você vai vir. Se você vai vir sozinho, se você vai vir com família, com família fica mais difícil você alugar só um quarto na casa de alguém, né? Então é bom que você tenha realmente uma casa. Mas para você alugar o quarto é menos burocrático, né? Normalmente a pessoa já tem a casa, pode fazer uma mini entrevista ali, de repente pode fazer um contratinho do quarto, mas não é nada tão burocrático quanto é alugar uma casa. Você vai alugar uma casa inteira só para você. Então, eles podem pedir fiador, se não for fiador, vão pedir vários aluguéis, 3, 4, 5, dependendo do lugar, pode ser até mais. Comprovativo de rendimento, se trabalha, o contrato de trabalho, documentação. Então, é uma série de documentos que realmente você vai ter que apresentar para poder conseguir alugar uma casa, tá? Então tem a questão de procurar a casa e depois a questão de ser aprovado para alugar a casa. Muito cuidado, porque existem muitos golpes mesmo de aluguel de casa. Jamais faça qualquer tipo de pagamento antes de encontrar a pessoa pessoalmente, né? Antes de fazer a visita na casa e realmente saber que aquela casa tá para alugar. Existem diversos casos nos próprios grupos de Facebook que você consegue encontrar vários, de pessoas que, não, eu consegui a casa, fiz um depósito, depois eu fui lá na casa, as pessoas que moravam na casa diziam que nunca nem tinham ouvido falar em fulano. Ou seja, é um golpe, a pessoa coloca fotos de uma casa que nem existe, você nunca foi lá ver, você não conhece a pessoa pessoalmente e faz o depósito e depois a pessoa some e você fica no prejuízo, sem a casa e sem o dinheiro. Então jamais caia nesse tipo de golpe. Certifica se realmente não for uma empresa, se for uma pessoa que diz ser o locatário, realmente verifique, vá visitar, veja com seus próprios olhos, né? E só faça qualquer pagamento, só faça depois que você tiver o contrato, ver o contrato na mão, ver a documentação da pessoa e ter a chave na mão. Aí você faz a transferência na frente dela, dá o dinheiro
dos calções, do aluguel na frente dela, mas nunca faça nenhum tipo de transação. Sei que às vezes a pessoa fica com muito medo, mas Natália, se eu não fizer isso, tem outras pessoas que fazem assim eu perco a casa. Que perca, né? É melhor você perder na dúvida se a pessoa é honesta ou não, né? E depois procurar uma coisa realmente certa do que, não, só vou pagar para poder segurar a casa e depois, se for um golpe, aí você que sai no prejuízo, tá? Então, muito cuidado, existem muitos golpes da casa mesmo, tá? Então, muita atenção. Se você vê valores muito baixos naquela região que não costuma ter aquele valor, se você vê muita coisa boa, sabe? Não tem um ditado que diz que quando a oferta é boa, o santo desconfia? Acho que é uma coisa assim, né? Então tem que ter muita atenção, tá? O que pode alterar aí no valor da casa? Claro que é a localização, como vocês estão cansados de saber, né? Se é casa ou se é apartamento, normalmente casas, as moradias são um pouquinho mais caras. A quantidade de quartos, obviamente, né? Se tem quantos quartos que tem, se tem quintal, se não tem, se é mobiliada ou não, tá? Isso também interfere no preço. Algumas pessoas preferem que seja mobiliada. Se eu estivesse acabando de chegar em Portugal, eu preferia uma casa mobiliada do que ter que mobiliar toda uma casa e depois nem sei se eu vou continuar ali, depois ter que fazer mudança, é um pouco chato. Mas se você quiser começar realmente tudo do zero, gostou realmente da casa e o preço está bem melhor, vale a pena também investir nas mobílias. Pode ir na IKEA, por exemplo, que é mais barato, e mobiliar a casa. Depois, se tiver que mudar, é só levar a mobília de novo, né? Mas esse tipo de coisa altera o valor. E também se tem, por exemplo, eletrodomésticos na casa, se tem talheres, tem louça, esse tipo de coisa também altera aí o preço um pouco do aluguel. Pedir um fiador, o que eu faço? É muito comum, acho que 95% das ofertas que a gente vê na internet, o senhorio pede um fiador, né? Que é uma pessoa que vai pagar no caso de você falhar com algum pagamento. Mas claro, se você está acabando de chegar em Portugal, você não conhece ninguém, por mais que você já mora há muito tempo, eu, por exemplo, quem que eu ia conseguir para ser um fiador, né, meu? A não ser que seja realmente uma pessoa muito próxima, ninguém quer ser fiador de ninguém, eu não quero ser fiador de ninguém, óbvio, né? É uma responsabilidade muito grande. Mas existem outras maneiras que você pode fazer para conseguir aí dar um pouco mais de segurança para o senhorio. Então, por exemplo, você pode apresentar o seu extrato bancário com uma boa quantidade, né, de dinheiro lá, o seu contrato de trabalho. Então, quanto mais documentação você tiver que comprove que você realmente vai ter condições de arcar com aquele aluguel, mais seguro vai se sentir o senhorio e mais fácil pode ser que você consiga essa casa. Uma outra opção também é oferecer mais cauções. Você pode falar, olha, eu não tenho um fiador, não tenho ninguém que eu conheça aqui, nenhum português ou ninguém que mora legalmente aqui que vai querer ser um fiador, mas eu posso te oferecer X de caução, sei lá, 3 meses, 4 meses, 6 meses de caução. O senhor aceita? Então é muito mais fácil dele se sentir muito mais seguro. Nossa, se a pessoa está me oferecendo 4, 5, 6 calções, ok, deve ser de confiança. Então, um extrato bancário com uma boa quantidade, o seu contrato de trabalho, mais alguns calções a mais do que ele pede, esses são alguns fatores aí que pode te ajudar a conseguir a casa e dar mais segurança aí para o senhorio, tá? Uma outra questão também que é muito importante é você pedir o seu contrato da casa, tá? Não caia aí na cilada de não pedir contrato, porque é uma maneira de você estar assegurado também em relação a isso, até dos seus direitos, né? Se a pessoa da noite pro dia resolver te colocar pra fora, as coisas não funcionam assim. Você tem um contrato de trabalho, você tem o direito de estar ali, então fica muito mais fácil para você correr atrás dos seus direitos. E também, depois de um tempo que você começar a trabalhar em Portugal, você vai fazer o seu IRS, o imposto de renda aqui em Portugal. E se você tem um contrato de trabalho, se a casa está registrada nas finanças, você no seu IRS vai colocar o seu aluguel e depois você vai receber parte desse dinheiro de volta. Então também é uma coisa aí importante de se fazer e é o legal, é o correto de se fazer. Então pede um contrato de trabalho com tudo certinho, com todas as especificidades do dia que você entrou, o seu nome, se é um contrato por tempo limitado, se não tem data de fim, tudo certinho, tá? E pede também os recibos das finanças para você poder fazer os seus descontos depois que for fazer o IRS. E só uma coisa também, mais uma dica que eu quero dar para vocês em relação à luz e à água. Muitas vezes eles fazem algumas estimativas de valor, aquilo que você costuma, né, gastar durante o mês. Só que assim, às vezes essa estimativa pode ser um pouco a mais ou a menos.
Então, o ideal é que você veja lá na sua conta normalmente qual é o dia, né, que eles fazem essa marcação e você ligue para dar a contagem certa para eles. Por quê? Se eles estiverem marcando a mais, eles vão te devolver na próxima fatura, descontando. Mas a questão é que se ele estiver marcando muito a menos, depois que quando você for pagar, você pode ter que pagar 2, 3, 4 vezes a mais. Então é aquela coisa, né? Se tiver a menos aquele, eles pagam a mais. Agora, se você estiver pagando a menos, pode dar aí um probleminha. Então, bom para você pagar aquilo que você realmente está gastando é ficar de olho na data da contagem e ligar para lá e fornecer, né, as informações do número certinho da contagem para você pagar exatamente aquilo que você usou durante o mês. Então não importa se é português, se é brasileiro, se é indiano, se é italiano, o que for, gente, são seres humanos, então a gente tem que ficar sempre atento, com olhos muito abertos para poder não cair, né, em nenhum golpe e não ter a sua experiência tão negativa, tá? Então fica de olho, veja todos os sinais. Marque visita antes de conhecer, antes de fechar qualquer negócio, marque visita, visite a casa, veja a localização, veja se é tudo realmente aquilo que está escrito na descrição, nas fotos e tudo mais, e boa sorte, sucesso para você. Se gostou do vídeo, não esqueça do joinha, se inscreva no canal se ainda não é inscrito, compartilhe esse vídeo também nas suas redes sociais para poder ajudar outras pessoas e nos vemos no próximo vídeo. Beijo, tchau!